Bom dia, Pai do Senhor. Hoje nós vamos ler a palavra em João 2, versículo 14 e o 16, que diz assim: E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Eu estava ouvindo uma mensagem desse texto e eu assim, quanto mais a gente ouve, né, a palavra de Deus, quanto mais você lê, você recebe da parte do Senhor a revelação da palavra, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Jesus quer falar, que o Espírito Santo quer mostrar ao nosso coração. E toda palavra, ela traz edificação para a nossa vida. E eu fiquei assim impressionada porque às vezes a gente abre a palavra, a gente lê a Bíblia, mas passa por textos que no momento em que a gente está lendo, fica desapercebido, né? A gente não atenta àquele versículo, àquele capítulo. Por isso e a palavra de Deus fala também que a palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada manhã. Você lê um texto, por isso que a gente não cansa de ler a palavra. Por isso que a Bíblia não está defasada. A Bíblia é moderna todo dia. Todo dia o Senhor tem algo para falar, algo para acrescentar. Cada texto que é lido, que é falado, que é pregado, a gente sempre aprende algo. Sempre foi assim, sempre será, porque a palavra de Deus ela é eterna. E nesse texto aqui, é um texto sério, é um texto muito interessante, é uma ação de Jesus ali no templo. Quando ele chega próximo à Páscoa ali, o texto fala que Jesus sobe a Jerusalém. E quando ele chega no templo, o que ele encontra ali? Pessoas vendendo, comercializando as ovelhas, né, bois, pombos e cambistas assentados fora do templo ali vendendo, lucrando, né, com aquilo. Aí você começa a pensar que os bois, as ovelhas, os pombos naquela época, eles eram usados para o sacrifício, para o holocausto ao Senhor. Eles eram oferecidos a Deus. E o holocausto, ele significa no hebraico fazer subir a Deus em fumaça. Então toda oração, todo sacrifício que era feito subia. Por isso que esses animais eram sacrificados. E o que aconteceu? Eles usavam esses animais, que eram animais separados para o holocausto, para venda. Eles vendiam. Os pombos, eles eram usados por aqueles que não podiam comprar um boi, porque era mais caro, ou até mesmo uma ovelha, um cabrito. E como eles não tinham condições, eles usavam ali os pombos. E quando a pessoa não tinha condição nenhuma, eles compravam os pombos e repartiam entre os pobres ali, para poder todo mundo oferecer ali o sacrifício, seja pelo pecado, seja por uma bênção que recebeu. Então, esses animais eram usados para isso, mas o que aquelas pessoas fizeram? Eu lembrei na leitura dessa palavra de Ófni e Finéias, que usavam daquilo que era sagrado, daquilo que era oferecido a Deus para o seu próprio bem, para o seu benefício. A Bíblia fala que eles se alimentavam, né? Foi a palavra da semana passada. Eles se alimentavam daquilo que era sagrado. Então, igualmente aqui, são pessoas que usam o templo, que usam
a igreja, o lugar de adoração ao Senhor, o lugar de se ofertar o holocausto a Deus, a adoração, como negócio. Estão negociando aquilo que é sagrado. Estão negociando aquilo que é oferecido a Deus como sacrifício. Então, são muitas as atitudes hoje que a gente pode colocar nesse contexto aqui, dessas vendas, desses animais que eram consagrados ao Senhor. Então, são animais simbólicos, são animais que, quando era ofertado ao Senhor, o Senhor recebia e perdoava o pecado, ou recebia uma adoração. E fala da pomba também. A pomba tem o lado também espiritual, como o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo que age na nossa vida, até isso eles comercializavam. Então, é muito sério o momento que nós estamos vivendo da igreja fiel e da igreja infiel. Por isso que nós temos que estar atentos, com muita sabedoria, discernir o que está sendo oferecido nos templos. E aqui fala que eles nem dentro do templo estavam, era fora mesmo. Eles estão à beira do caminho, como cego, ali à beira do caminho. Essas pessoas aqui estavam comercializando aquilo que era sagrado fora do templo. Porque aquilo que não é de Deus não pode permanecer dentro do templo do Senhor, do lugar de holocausto, de sacrifício. E comercializando até mesmo aquilo que é espiritual, aquilo que é do Espírito Santo, aquilo que Deus consagrou para si, né? Que Deus requereu como oferta suave a Ele. Então é muito sério isso aqui, porque Jesus encontrou isso no templo, fora do templo ali. Eles estavam assentados, acomodados com aquela situação. Vamos vender, vamos negociar aquilo que é sagrado, porque isso dá dinheiro. E dá mesmo, né? Vender aquilo que é espiritual dá dinheiro mesmo. Mas nós temos que estar atentos a isso, como eu já disse, porque o espiritual não é para ser vendido. A Bíblia fala que de graça dá e de graça receber, e nós somos salvos pela graça. Nós não fomos salvos por dinheiro, Jesus já pagou um preço por nós. E esse preço ninguém pode negociar. E diz também o 16, que igual eu falei já dos pombos, mas Jesus frisou aqui no 16 e disse aos que vendiam pombos. Ele foi ele teve uma atitude especial ali com aqueles que vendiam os pombos. Aqueles que vendem, como eu disse também, aquilo que é espiritual, fazem mercadoria daquilo que é sagrado, porque eles transformam aquilo que é espiritual no carnal, porque o carnal atrai, o carnal vende. Então tira tudo aquilo que é santo e começa a profanar. Tiram a palavra e trocam a palavra de Deus, a palavra revelada do Senhor pela letra, por aquilo que condiz com seus pensamentos, com seu querer. Isso aqui está certo, porque isso aqui eu aceito, é do jeito que eu acho que deve ser. Não, não é do jeito que eu acho que deve ser. É do jeito que é certo, é do jeito que é correto, é do jeito que é espiritual. É difícil? É, mas nós temos que ir pela palavra, não concernente àquilo que vai satisfazer a minha casa, a minha vida, o meu lar, os meus filhos, o meu esposo. Não, é aquilo que é verdadeiro. Então, o Senhor se dirige ali a essas pessoas que vendem o espiritual, que trocam o espiritual.
por aquilo que é carnal. Ele fala: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. A igreja fiel, a noiva amada, a igreja que vai subir, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja fiel, é a igreja que não vende a sua mercadoria, que não vende aquilo que foi consagrado ao Senhor, que foi oferecido ao Senhor, que não vende o espiritual, que não negocia o espiritual. Quem vai subir não são os cambistas, porque para esses o Senhor vai dizer naquele dia: não vos conheço, apartai-vos de mim. Não, Senhor, em teu nome eu curava, eu fazia isso, eu fazia. Não vos conheço, sabe por quê? Porque essa pessoa fazia isso tudo, mas como negócio. Ele vendia a palavra, ele vendia a bênção, ele vendia o espiritual. Tudo na vida dele era pago, era vendido. Então a estes o Senhor fala: tirai daqui, não vos conheço. Não vos conheço, porque a casa do Senhor não é casa de venda. A palavra de Deus não é para ser vendida, é para ser dada. Ela é de graça. Aquilo que é espiritual não é para ser vendido. Não é para ser vendido uma oração, um jejum, um clamor, uma intercessão. E aquilo que vem do Espírito é sagrado. Esse pombo que era ofertado aqui é um pombo no simbolismo espiritual. Então não venda aquilo que é sagrado na sua vida, não troque por mercadorias que estão oferecendo aí fora. Não troque as coisas espirituais por aquilo que é carnal. Não olhe e não dê valor àqueles que ficam à porta do templo, aos cambistas que ficam fora do templo, achando até mesmo que estão dentro. Então vamos nos apegar àquilo que é sagrado, ao santo, a ofertar ao Senhor aquilo que é melhor, o melhor que nós temos, e não vamos nos permitir comprar mercadorias enganosas, falsas, por aquilo que nós não venhamos comprar aquilo que é falso, aquilo que é comprado por um preço, não pelo sangue do Cordeiro, mas por aquilo que é falso, que é engano, aquilo que é letra, aquilo que satisfaz somente a carne e não a alma. Que nós não venhamos aceitar isso na nossa vida, mas possamos nos consagrar ao Senhor, dedicar a Ele todo o nosso sacrifício de louvor e de adoração. Ofertar a Ele o melhor, não fora do templo, mas dentro do templo, porque a palavra de Deus diz: congregai, congregai, porque é junto, é unidos numa só missão, numa só meta, que nós vamos vencer, que nós vamos fazer parte dessa igreja fiel, dessa igreja que vai morar na eternidade com o Senhor. Amém.